Senhor tem nos permitido estar aqui renovando as nossas forças, buscando a presença do Espírito Santo, porque nós compreendemos que sem Ele nós não somos nada. Amém? Tem uma palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã, amém? Abre sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Atos 16, fica antes de Romanos, depois de Sofonias, depois de Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16. Glória a Deus, aleluia. Atos 16, versículo 16. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, servo do Deus Altíssimo, isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou num cárcere inteiro e lhes prendeu os pés no tronco. Vai agora lá para o livro de Romanos, fica depois de Atos, no próximo livro de Romanos 12, verso 2. Versículo depois aí, Romanos 12, capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve a sua cabeça por um momento. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai, que eu diminua neste momento, meu Pai, que o Senhor cresça. Pai, essa palavra não é minha, a palavra é do Senhor, meu Pai. Pai, que o Senhor me usa, meu Pai, para eu fazer de acordo somente a Tua vontade, meu Pai. Pai, que os corações de cada um estejam abertos, meu Pai, para receber a Tua palavra. E desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Olha aqui para mim, igreja. Glória a Deus. A gente vimos aqui a história de Paulo. Paulo, ele estava
numa cidade, e eles passando pelaquela cidade, Paulo e Silas, ele estava pregando o evangelho. Mas a Bíblia nos relata que naquela cidade tinha uma mulher, que ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo, por muitos dias andando naquela cidade, aquela mulher o acompanhava. E ela dizia: esses são verdadeiros homens de Deus que anunciam a salvação. E Paulo, ele ficou revoltado, ele ficou acomodado com aquela situação. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele ficou perturbado, porque durante muitos dias aquela mulher, ela falava a verdade, mas ela não conhecia a verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aquela mulher, ela falava a verdade, mas ela não conhecia o dono da verdade. E Paulo, ele vendo que aquela mulher, ela falava a verdade, mas ela não conhecia a verdade, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele ficou perturbado, e ele foi até aquela mulher, e ele impôs as mãos sobre ela, e ele declarou o nome de Jesus, e ele expulsou aquele espírito. Ele falou: em nome de Jesus, espírito de adivinhação, saia dessa mulher. E aquele espírito imediatamente saiu daquela mulher. E ali os líderes daquela cidade ficou revoltados com Paulo e Silas, porque ali daquela mulher vinha muitos lucros para ele. Ela trazia lucros para aqueles líderes, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E eles ficaram zangados, fizeram uma reunião, levaram ele à praça pública, assaltaram e levaram eles para o cárcere. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela sabia da verdade, mas ela falou a verdade, mas ela não conhecia o dono da verdade. E muitas das vezes na minha e na sua vida é desse jeito. Nós conhecemos pessoas dessa mesma maneira. Tem pessoas que têm o costume de ler a mão da pessoa, e tem gente que é da igreja que ainda tem coragem de entregar a mão para essas pessoas. A pessoa diz que lê a mão, que sabe do futuro da pessoa, sabe do relacionamento, sabe da vida da pessoa, e a pessoa diz: não, eu posso ler sua mão, e a pessoa vai e entrega a sua mão. E realmente muitas das vezes o que ela fala é verdade, porque ali por trás tem um espírito, tem uma entidade. Muitas das vezes as pessoas, o filho está com quebrante, está passando por uma situação difícil, ou até mesmo uma criança está com quebrante, a pessoa vai numa rezadora, vai em um lugar e ela pega um galho de pau e ali ela bate para um lado, para o outro, ela arranca aquele galho de pau, aí depois que o galho murcha, porque a tendência do galho, quando você arranca ele da árvore, é ele murchar. Os galhos são igual nós, são igual um peixe. Se você tirar o peixe da água, a essência do peixe é a água, ele vai morrer. Se você tirar a planta da terra, ela vai morrer. E assim somos nós. A essência nossa é Jesus Cristo. Se a gente for retirado de Jesus, a gente não temos mais vida. A gente pode ter até aparência, mas vida a gente não tem. E aquela mulher, ela estava vivendo essa situação. E muitas das vezes tem gente que está vivendo essa mesma situação dessa mulher, vivendo enganado, pensando que essas coisas podem resolver o problema. Em certos lugares vai resolver o problema, mas não vai. Mas a Bíblia vai dizer mais adiante aqui, no livro de Romanos 12, capítulo 12, do verso 2. Paulo, ele diz: não sejam conformados com esse mundo. E muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, a gente temos que ser igual Paulo. A gente não devemos conformar com a situação que nós vivemos. Se está bom, não se conforma. A gente pode fazer o melhor para Deus. A gente sempre pode fazer o melhor. Se está ruim, a gente pode melhorar. A gente temos que crer. A gente não pode conformar com a situação que nós vivemos. Mas existe uma diferença nessa palavra conformar. Não sejam conformados. Porque muitas das vezes eu tiro pela minha mãe. Muitas das vezes a minha mãe, ela não era conformada com a maneira que eu vivia, com o jeito que eu vivia.
e muitas das vezes ela falava coisas para mim que ela pensava que ia me ajudar, mas muitas das vezes ela falava era para me ajudar verdadeiramente. Mas ela muitas das vezes ela estava inconformada com a situação que eu estava vivendo, mas as pessoas, na maneira que ela está inconformada, as pessoas ela não sabem a maneira correta de falar, porque muitas das vezes a gente não pode conformar, não é com o seu filho, você não pode se conformar com seu irmão, com seu esposo, com seu marido, não, você tem que se conformar, é com o mal que está através dela, que a Bíblia vai dizer que Paulo, ele não ficou inconformado, não foi com aquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher era uma alma preciosa para Deus, ele ficou inconformado, foi com o espírito que estava nela, porque muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, uma palavra dói mais do que um tapa. Muitas das vezes você pode machucar uma pessoa e ela pode ficar por muito tempo magoada com você por causa de uma palavra. Porque muitas das vezes nós inconformamos com as pessoas. E as coisas com Deus não é desse jeito. Não é eu me inconformar com as pessoas. As pessoas elas não têm culpa do pecado. O pecado ele veio lá desde Adão, desde Eva. O pecado ele veio lá desde os antepassados. E muitas das vezes a gente temos que saber. A gente temos que inconformar com o mal que está na vida daquela pessoa. Muitas das vezes até nós mesmos, muitas das vezes nós inconformamos com nós mesmos. Nós pensamos, não poderia ter feito aquilo, mas eu fiz. Eu poderia ter feito diferente. E o diabo ele quer colocar isso na minha e na sua mente. O diabo ele todos os dias ele quer nos acusar. Não adianta você ir para a igreja, não, você fez isso, você fez aquilo. Não adianta, não, você pecou. E muitas das vezes essas coisas só você e Deus sabe. E o diabo ele também sabe. Porque ele está vendo, o diabo ele vê o meu erro, o diabo ele vê o seu erro. Da mesma maneira que Deus vê, o diabo ele vê. E é nessa hora que ele quer me acusar, ele quer te acusar. Ele quer nos acusar dos nossos erros. Então, que a gente não fique inconformado com nós mesmos, mas que a gente inconforme com o mal que está na vida dessa pessoa. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo ele ficou inconformado com aquele espírito, porque aquele espírito realmente ele estava falando a verdade. Mas aquela mulher ela precisava ser liberta. Tem muita gente aí que conhece a Bíblia, conhece a palavra. Você vai falar de Jesus para ela, ela rebate. E muitas das vezes ela pode saber a Bíblia mais do que eu e você. E tem gente que já passou muito tempo dentro de uma prisão e ela já leu a Bíblia todinha. Ela sabe a Bíblia todinha. Muitas das vezes nós não sabemos e você vai rebater. Mas o problema é que ela não tem a presença que nós temos, ela não tem o entendimento, ela não tem a revelação. E muitas das vezes você pode até zangar porque aquela pessoa ela rebateu, ela falou, e muitas das vezes a gente não pode discutir a palavra de Deus. A gente não pode ficar inconformado com aquela pessoa, porque na maioria das vezes ela pode até estar certa, porque ela sabe da verdade, mas só que ela não conhece o dono da verdade. Ela precisa ter um verdadeiro encontro com o dono da verdade. Ela precisa ser liberta. E nós precisamos ficar atentos. É o que Paulo eles nos mostra aqui através dessa palavra. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo ele expulsou aquele espírito daquela mulher, ali fizeram uma reunião, porque aquela mulher não trouxe mais lucro para aqueles líderes. E quando fizeram aquela reunião naquele lugar, a Bíblia vai dizer que botaram ele à praça, no meio de uma praça pública ali, e ali julgaram, e aquela multidão começaram a acusar ele, e levaram ele ao cárcere. Porque muitas das vezes é desse jeito. Muitas das vezes quando a gente se conformamos com a vida que nós vivemos, se conformamos com o mal, e a gente lutamos não contra as pessoas, não contra nós, acusando nós mesmos, mas contra a nossa própria vontade, contra o espírito que tenta nos parar, que tenta nos envergonhar, esse espírito que diz que a gente não consegue, que diz que a gente não é capaz. E muitas das vezes quando a gente
estiver lutando contra isso, quando a gente se conformar contra esse espírito, vai vir os levantes, vai vir a multidão. E essa multidão vai querer nos prender, vai querer mostrar para pensar que não vale a pena. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles lançaram Paulo e Silas ali na prisão, que açoitaram, ele foi chicoteado. Ele diz que com varas chicotearam Paulo e Silas, a praça pública. Ele tinha todo motivo para estar decepcionado, tinha todo motivo para murmurar, porque ele ali estava em praça pública, sendo um homem de Deus sendo açoitados. E então, na nossa vida é dessa mesma maneira. Muitas das vezes a multidão vai se levantar, muitas das vezes eu costumo dizer que muitas das vezes as palavras das pessoas aí fora, elas não vão me machucar, ela não vai te machucar. Muitas das vezes você sabia que a palavra que te machuca é de alguém que está perto de você, é de alguém que você confia, é de alguém da sua família. Porque quando o mundo lá fora ele fala, quando as pessoas falam, muitas vezes você não dá importância. Mas quando é de alguém que você gosta, de alguém que você confia, muitas das vezes é pior do que um tapa. Aquilo dali dói dentro da gente. Por isso que a gente temos que se conformar, não é com as pessoas, é com o espírito que atormenta essas pessoas. A gente temos que ser inconformado é com o espírito que tenta roubar a fé dessa pessoa, que tenta afastar essa pessoa, que tenta nos parar, pensar, colocar na nossa mente que não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que quando há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E a Bíblia diz que quando colocaram Paulo e Silas ali, levaram ele, a multidão o acusaram, levaram para a prisão, colocaram ele num cárcere, no meio do cárcere, e amarraram ele ao tronco. Colocaram ele amarrado no tronco ali, que era para que ele não saísse. Sendo que ele já estava todo machucado, todo quebrado, ainda amarraram ele ao tronco, para que ele não saísse. Mas a Bíblia vai dizer que no momento mais difícil da vida de Paulo e Silas, eles não reclamaram com Deus, eles não reclamaram com ele mesmo, não. A Bíblia vai dizer que eles adoraram. Eles adoraram naquela prisão ali. E a Bíblia vai dizer que eles adoraram tão alto que o cárcere todo, aquela prisão toda, escutaram a adoração de Paulo. A Bíblia vai dizer que as cadeias se quebraram. O louvor ele cura, o louvor ele liberta. Eu trabalho num ambiente que os meus amigos de trabalho, eles não são evangélicos. Mas todos os dias o meu celular é no carregador direto, é o dia todinho. Porque eu não posso vacilar, eu não posso. Todos os dias o pecado vem, todos os dias. Não é só para mim, é para nós todos. Todos os dias o pecado vem, todos os dias vem as tentações, todos os dias vem a tribulação. Todo dia o inimigo quer acusar, dizer que não vale a pena. Todos os dias, e eu estou ali. O louvor liberta, eu acredito. Está difícil, mas eu vou conseguir. Não é fácil, mas eu vou conseguir. E eu estou ali. Quando eu vejo, tem hora que eu fico animado. Eu vejo, eles já aprenderam até a música. Todo dia eu boto as minhas músicas, eles aprenderam, estão cantando também. Eu falo, Deus está tocando. Deus não precisa libertar só eu, não precisa libertar eles também, porque o louvor ele liberta. O louvor ele liberta. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas eles adoraram dentro daquela prisão e as cadeias se quebraram. E o carcereiro, quando viu que aquelas cadeias se quebraram, ele pegou e ficou muito triste. E agora eles vão matar eu e minha família. Mas só que nenhum daqueles presos eles fugiram, porque ele sabia que ali foi um mover de Deus. E eles seguiram a ordem de Paulo. E Paulo diz: vai lá até os líderes, os magistrados, fala para eles vir me tirar. E eles mandaram que o carcereiro voltasse e tirasse ele. Não, volta lá. Fala para ele que da mesma maneira que ele me envergonhou a praça pública, ele vai ter que vir aqui para ele mesmo ver o que Deus fez na minha vida.
o inimigo ele tem que ser envergonhado também. Ele tem que ver que ele não tem poder contra aqueles escolhidos de Deus. A Bíblia vai dizer que os magistrados teve que ir lá para ver Paulo e Silas ser solto. E ali, eu creio que foi um plano de Deus, porque ali aqueles presos todos receberam a liberdade. Talvez eles estavam presos injustamente naquele lugar. E aquele carcereiro, ele foi salvo. Ele conheceu Jesus. Deus, muitas das vezes, ele permite que a gente se encontre em situações difíceis, em lugares que pareça que a gente não era para estar lá. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Talvez a gente diz, Paulo não merecia ser preso. Mas se ele não fosse preso lá, ele não teria salvo aquela carcereira e a sua família. Ele não teria salvado um cárcere inteiro, uma prisão inteira, um presídio inteiro. Então tem momentos na nossa vida que é para a gente estar lá. Então que a gente não vai igual o Paulo pela dor, para a gente não ir pela dor, a gente vai com amor. É melhor a gente ir com amor, né? Não é melhor a gente ir para uma prisão com amor do que pela dor? E tem muitas pessoas que estão presas, precisando de uma visita, presa espiritualmente na sua casa, porque ela não sai, porque ela está atormentada por um espírito, porque um dia ela foi num centro de macumba, pensando que ia ser liberta, e o mal se apoderou da vida dela cada vez mais, e ela está presa, precisando de mim e de você, para que nós expulse esse mal da vida dela, porque nós temos autoridade. Jesus nos escolheu para isso. Tem muitas pessoas que estão no hospital, estão presas ali, por uma doença, que para ela muitas das vezes não tem cura, mas para Deus tem, porque para Deus nada é impossível, e ela precisa de mim e de você. Muitas das vezes ela já tomou muito remédio, ela já fez várias cirurgias, ela já fez vários tratamentos, mas o problema dela precisa de mim e de você, para que nós apresente Jesus para ela, porque talvez ela já ouviu falar de Jesus, talvez ela até conheça o nome de Jesus, mas ela não teve o verdadeiro encontro com Jesus. O que eu estava ministrando essa palavra e eu tirei uma conclusão, e eu estava meditando e falei com Deus se eu podia falar, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, pode falar. Porque eu vejo que estava tendo a missa na cidade, está tendo festa, e a gente vê as igrejas, não importa a dominação, não importa qual seja, a gente vê que muitas das vezes as igrejas elas estão cheias, mas as igrejas estão cheias, mas de pessoas vazias. Muitas das vezes, eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Deus sabe que muitas das vezes as igrejas elas estão cheias de pessoas vazias, e Deus não quer que as igrejas estejam cheias de pessoas vazias, mas muitas das vezes a realidade é isso, as igrejas estão cheias de pessoas vazias, e a gente temos que ficar atento, porque muitas das vezes a gente pode esconder uns dos outros. Eu posso esconder do bispo, posso esconder da minha mãe, eu posso esconder, mas o diabo ele está vendo, Deus ele está vendo. A Bíblia vai dizer que quando Daniel ele estava orando, que a bênção vinha até ele, os principados da potestade travaram a bênção lá no reino espiritual, para a bênção não descer. E a Bíblia diz que ele teve que orar, ele teve que jejuar por 21 dias. E quando ele orou por 21 dias, o reino do céu se abriu, as potestades, ela não suportou. A força dos anjos foi maior, ele intercedeu. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida dessa mesma maneira, tem hora que a gente temos que buscar mais, tem hora que a gente temos que jejuar mais.
temos que jejuar, temos que sacrificar, porque não é fácil. Todos os dias é uma guerra. Se eu falar para você aqui que é fácil, não é fácil. Todos os dias nós vivemos uma guerra. Todos os dias. Mas o que a gente aprendemos nessa palavra: não se conforma com a situação. Se está bom, a gente pode fazer melhor. Se não está bem, não se conforma com essa situação, porque vai melhorar. Nós temos autoridade. O Senhor Jesus, Ele morreu. Ele falou que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, todas as nossas acusações. O inimigo, ele não tem mais poder. Ele pode até tentar acusar, mas quando eu e você nós revoltamos contra a situação, não há nada que possa nos parar. Existe uma história de um homem que ele tinha um vizinho muito rico, e esse vizinho tinha vários carros importados, uma mansão, e ele falou para esse vizinho: vizinho, eu daria tudo para ter o que você tem. Ele disse: é verdade mesmo? Daria tudo isso? E o vizinho: então vamos ali. Aí levou ele num terreiro de macumba, num centro espiritual. E quando chegou naquele lugar, ele levou ali num espírita, e ele invocou a entidade, e ele fez um pacto com o diabo e falou: você vai fazer um pacto, mas quando for tal ano, à meia-noite, eu venho buscar a sua alma. E ele concordou, pela riqueza, pelas coisas do mundo, pela beleza desse mundo, que tinha visto que seu vizinho era rico. E ali ele fez esse pacto. E os anos se passaram e ele ficou milionário. Tinha diversos carros, diversas casas, mas o tempo se passou e o dia do acordo foi chegando. Quando o dia do acordo foi chegando, ele viu que o dia estava perto, ele promoveu uma festa grande, ele fez uma cirurgia, ele tinha um cabelo grande, ele ficou careca, ele fez uma cirurgia e ele mudou o seu rosto todo, ele mudou a sua feição toda. E exatamente naquele dia ele deu uma festa muito grande numa mansão. Quando deu o horário, meia-noite, ele saiu para fora no portão e disse: eu enganei o diabo mesmo. E o diabo apresentou atrás dele e falou: rapaz, você não viu um homem cabeludo aqui não? Estou caçando ele, eu fiz um pacto com ele e ele não está aqui, não encontro ele. E o careca, pensando que eles tinham enganado o diabo falou: não vi não. E o diabo diz: já que eu não achei ele, eu vou levar você mesmo. Ceifou a vida dele, porque ele mudou por fora, mas por dentro o diabo conhecia. O diabo tinha feito um pacto, foi com a alma dele. E muitas das vezes é dessa mesma maneira. O diabo, ele vê os nossos erros. Todos os dias ele quer me acusar, ele quer te acusar. Deus, ele vê os nossos erros, mas o diabo, ele também vê. Então todos os dias ele quer me acusar, ele quer te acusar. Então não aceite que o diabo te acuse, não aceite que o diabo ceife a sua alma. Não se conforma com a situação. Está difícil? Está. Mas nada é impossível para Deus. Porque muitas das vezes o diabo, ele coloca as pessoas dentro de uma prisão. Só que essa prisão, ela está com a porta aberta. Mas dentro dessa prisão tem tudo que a pessoa quer. Tem droga, tem prostituição, tem tudo, tem riquezas. Tudo que a pessoa quer está dentro dessa prisão. E a porta está aberta. Só que a pessoa não quer sair, porque tudo que agrada a carne dela, os desejos dela está ali dentro. Mas um dia essa porta vai fechar e não tem mais jeito. Então Deus nos escolheu para levar o Evangelho. Deus nos escolheu com autoridade para ser inconformado com essa situação. Inconformado com a situação que nós vivemos, inconformado com a situação da nossa família. Não seja inconformado com os seus, seja inconformado com o mal que está através da vida deles, porque assim nós reconhecemos que a culpa não é dele,
A culpa é de um espírito, é de um mal que atormenta a vida deles, do mal que cega a vida das pessoas. E a única maneira é a gente compreender que a gente tem que se conformar é com os espíritos do mal e potestade que vem assolando essa cidade, essa nação. E essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa mensagem é muito forte, guarda ela no seu coração e peça a Deus discernimento. Imagine, hein? A pessoa chegar e dizer assim: você é uma mulher de Deus. Muitas vezes é o demônio na boca dela, está falando uma verdade, mas muitas vezes o diabo usa as pessoas para poder falar a verdade, para trazer engano. Então, busque de Deus o discernimento espiritual. E é interessante que o discernimento espiritual não é que você vai ver o demônio na pessoa. O Brother Daniel falou um negócio aqui que eu nunca tinha percebido, e olha que eu já preguei sobre isso. Paulo ficou o quê? Incomodado. Você fica incomodado com a verdade? A gente só vai ficar incomodado com a verdade quando tem... Paulo ficou incomodado. Paulo viu, não tem alguma coisa errada. Todo dia essa mulher é homem de Deus, é homem de Deus, é homem de Deus, é homem de... Tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo? Então assim, cuidado. Cuidado. Trouxe a revelação te incomodou. Será que é Deus mesmo? Trouxe Deus me revelou, Deus mostrou e aquilo ali te incomodou, não deu paz. Fala, não, isso aí não é Deus não. Teve uns que falaram um negócio para mim, eu falei, fiquei incomodado, falei, nunca foi Deus. Não vou ficar incomodado. Vocês estão entendendo? Então, não deixe o diabo te enganar. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar? 6h30, os guerreiros da oração. Eu vou pedir a evangelista Terezinha para fazer essa oração. E 7h30, o culto da Sagrada Família. Hoje é o encerramento da campanha, porque o próximo domingo já é 1º. Então hoje é o encerramento da campanha Deus Vê as Suas Lágrimas. A evangelista Terezinha vai agradecer a Deus por esse culto, pedindo a Deus que nos leve para casa. Pai, Senhor, vamos agradecer por essa pregação dessa manhã, que essa pregação foi muito forte, como eu creio que Ele vai ser pastor em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo em toda sorte de bênção. Como Ele falou, nós não podemos ficar acomodados, né? Vamos orar agora. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Pai, o Teu povo, Senhor, que o Senhor guarda, o Senhor livra, meu Pai, de todo o mal, Senhor, livra do acidente, da bala perdida, do assalto, do homem perverso, do homem sanguinário, guardando e livrando o Teu povo, Senhor, que traga ela hoje à noite, meu Pai, e traz mais gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado, Senhor, por esta pregação, muito obrigada, Espírito Santo, por tudo, meu Pai, por tu estar usando, meu Pai, o Teu povo, Senhor. Eu creio, Senhor, eu recebi o poder de Deus, eu senti tanto, meu Pai, a presença do Senhor nesta manhã, não só nesta manhã, como todos os dias, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, deixa eu contar um probleminha. Essa semana